Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, professor Arley falando. Vamos iniciar nossa 7ª aula de resolução de exercícios e mostrar a vocês como, às vezes, o mesmo assunto é cobrado de forma diferente pela banca Fundação Getúlio Vargas. Por isso, a importância de vocês estudarem esses assuntos selecionados por nós e indicados na nossa apostila, certo? Porque as questões, mesmo que elas não se repitam ipsis literis, se você compreender bem o conceito dado, a lógica do processo civil, e tiver lido a nossa apostila e assistido a nossa aula, eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês vão fazer uma boa prova de processo civil. Depois eu quero até, quando vocês fizerem, pode mandar e-mail para nós, indicando aí qual foi a aula, né, que você aprendeu aquele assunto e conseguiu fazer aquela prova. E para nós, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, certo? O nosso curso é feito para vocês. Tá bom, meus amigos? Então, sem maiores demoras, né? Vamos iniciar nossa aula, tá certo? Vamos iniciar nossa aula. Vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Beleza. Não sei se vocês se recordam, nós já vimos aqui, estudamos um pouco, o recurso de apelação, né? Mas agora eu estou trazendo para vocês uma questão que envolve temas de apelação, mais contagem de prazo, mais revelia, mais rito comum e citação. Ou seja, perceba que você tem que conhecer essa visão completa, né, holística do processo civil, para poder sistematizar todos esses conhecimentos e acertar a questão que vai cair nessa prova. Tá bom? Veja que esse concurso é o concurso de 2018 para técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Um concurso aí com menos de 5 anos, né, aproximadamente 5 anos, recente, cargo de nível médio, parecido com o concurso que vocês vão fazer para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos, nessa questão, debater, revisar vários assuntos e debater alguns assuntos novos para que vocês compreendam sistematicamente o que é o processo civil e como seria a solução dessa questão. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. A questão diz o seguinte: Maria e Fátima foram citadas em uma demanda indenizatória proposta por João. Então, a primeira coisa que a gente pode debater aqui: quem é o autor dessa demanda? O autor dessa demanda é quem propôs a demanda indenizatória, a ação judicial em busca de uma indenização. O autor, portanto, um dos elementos, né, da ação são as partes, certo? E o autor dessa ação é o senhor chamado João. Sob rito comum. Rito comum é esse que eu tenho resumido para vocês desde o começo do processo, né? O processo possui o rito comum, que é o que resolve 90% dos casos, né? Assim, a imensa maioria dos casos do Poder Judiciário submete-se ao rito comum. Aí nós temos o rito sumário, o rito sumaríssimo, e nós temos ainda ritos especiais, certo? Sobre os quais, né? Sobre os quais o rito comum é aplicado de forma subsidiária, de forma secundária, quando não houver uma norma específica no rito especial, ou no rito sumário, ou no rito sumaríssimo, que nós não estudamos ainda, né? Talvez nem cheguemos a estudar, porque não é objeto desse concurso do TJ do Rio Grande do Norte. Então, como essas normas são usadas quando não há definições claras no respectivo rito de forma subsidiária, certo? Em segundo lugar, em segundo plano, né? Na ausência de regras claras sobre um determinado tema, o conceito deve ser buscado nas normas que regem o rito comum ordinário, certo? Beleza, beleza. Então, vamos lá. Maria e Fátima, portanto, são as rés nesse processo. Elas estão na parte ré. João propôs a ação indenizatória em face de Maria e Fátima. Então, Maria e Fátima são os réus desse processo, bom? Que vai tramitar sob o rito comum. Após a audiência de mediação, perceba aqui, ó, a questão já vai dando para vocês até mesmo aquele resumo que eu já tenho feito do rito comum.
João propôs a demanda indenizatória, o juiz analisou se ela atendia os requisitos. Essa proposta veio através de uma petição inicial. O juiz verificou a admissibilidade dela, mandou citar Maria e Fátima, portanto, as duas foram citadas, elas foram chamadas ao processo para apresentar defesa na forma de contestação. Lembrem disso. E também foram, depois de citada para apresentar contestação, houve também o segundo passo, a designação de uma audiência de mediação ou de conciliação. Né? Essa audiência de mediação restou-se infrutífera, ou seja, não foi um sucesso, não se conseguiu chegar a um acordo. E após essa audiência de conciliação, em que não se conseguiu chegar a um acordo, Maria constituiu procurador, constituiu advogado com OAB, certo? E apresentou a contestação. Veja que Fátima não apresentou contestação, não constituiu advogado. Ela simplesmente, depois de citada, não fez o acordo e não apresentou contestação. Ou seja, ela está revel. Revelia digamos assim, é um efeito que acontece no processo civil quando o réu é citado e não responde ao processo, não apresenta defesa, não constitui advogado para apresentar suas alegações, não apresenta contestação, o réu fica parado, não faz nada. Nesse caso, meus amigos, esse réu é chamado de réu revel. Ele está em revelia. E a revelia produz vários efeitos para esse réu. Um deles é que, por exemplo, em face dele, presumir-se-ão verdadeiras as alegações do autor, por exemplo. Outro efeito da revelia: o réu não vai mais precisar ficar sendo intimado e chamado de todos os atos que vão ser realizados no processo. O réu, se foi citado e não se manifestou, o processo vai caminhar independentemente da intimação pessoal dele para os atos. Ele é que, se quiser, poderá vir a qualquer tempo ao processo, mas receberá este processo no modo e no momento, do jeito que ele estiver. Provavelmente, se ele vier muito tarde no processo, já vai receber a sentença. Então, ser revel é uma postura altamente temerária, porque o réu poderá sofrer consequências do processo por ter se mantido inerte em apresentar a sua defesa. Certo? Beleza. Então, é o juiz, Maria constituiu o procurador e apresentou a defesa dela, que é a defesa, após citada, no processo de rito comum ordinário, chama-se contestação. Contestação é a petição jurídica, a peça jurídica em que o réu tem que apresentar todas as suas alegações de defesa, todas as provas que pretende apresentar, enfim, todas as suas teses para tentar afastar as teses trazidas pelo autor, certo? Show de bola. Aí o juiz decretou a revelia de Fátima e fim da fase instrutória. Lembra da fase instrutória? Eu digo que depois que os réus apresentam contestação, depois que é feita a audiência de mediação, não se chega a um acordo. Aí os réus apresentam contestação e se percebe a necessidade de instruir o processo, ou seja, de produzir provas físicas, testemunhais, perícia, documentais, enfim, para que os réus debatam sobre essas provas. Essas provas são elaboradas, produzidas no que nós chamamos de fase instrutória do processo. Ok? Fase instrutória. Então, finalizada a fase instrutória do processo, diz a questão, o juiz julgou procedente o pedido formulado por João em face de ambas as réis. Ou seja, no final, portanto, o juiz disse que João tem razão e ambas as réis foram condenadas a pagar a indenização. É isso que a gente pode extrair do enunciado. Beleza, aí diz a questão, a pergunta é a seguinte: Maria, para interpor o recurso de apelação, deverá observar o prazo. Vejam, se o juiz julgou o processo após a fase instrutória, esse juiz emitiu um julgamento de mérito, num ato judicial chamado sentença, que nós já vimos isso. Nós já vimos que o juiz emite 3 atos, 3 provimentos judiciais.
a sentença, a decisão interlocutória e o despacho. A sentença é aquele ato que põe fim a uma fase do processo, seja extinguindo o processo sem resolução do mérito, seja decidindo o mérito do processo, dizendo quem tem razão, decidindo a fase cognitiva, a fase de conhecimento do processo. E aí o juiz decidiu, portanto, que João tinha razão e que elas deviam a João. Só que Maria ficou chateada, não está feliz, né? Não concordou com a sentença do juiz e resolve apresentar um recurso. Qual é o recurso que cabe no caso de uma sentença? O recurso cabível contra o ato do juiz chamado sentença chama-se apelação. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Estamos retomando para vocês perceberem como os assuntos se repetem. E qual é o prazo para apresentar a apelação? Meus amigos, a apelação, o prazo para que nós apresentemos a apelação é de 15 dias úteis, certo? Contado da intimação do réu da sentença. Então, o réu foi intimado da sentença. Normalmente, essa intimação se dá pela publicação no Diário da Justiça Eletrônica. O réu, por meio do seu advogado, toma ciência da sentença e tem até 15 dias úteis para apresentar o seu recurso chamado apelação. Professor, então essa questão está muito fácil. Essa questão é decoreba, professor. Quer ver? Ó? A questão A diz assim. Maria, para interpor o recurso de apelação, deverá observar o prazo simples de até 10 dias úteis. Bem, a gente viu que o prazo é de 15 dias úteis. Beleza. Letra B diz assim. Maria deverá interpor recurso de apelação no prazo simples de até 15 dias úteis. Vamos deixar essa daí em evidência. Aí a questão C diz, Maria deverá apresentar o recurso de apelação no prazo dobrado de 20 dias úteis. Não há prazo dobrado de 20 dias úteis, porque quando se dobra o prazo de apelação, considerando que o prazo simples é de 15 dias, o dobro de 15 dá 30. Então, essa alternativa A e C estão completamente desarrazoadas, totalmente fora do padrão, com base na norma do novo CPC, certo? O prazo é 15 dias. E o prazo dobrado de 15 dias dá 30 dias. Então, não pode ser nem 10 nem 20. Aí a letra D diz assim, o prazo será dobrado de 30 dias úteis. E a letra E diz, o prazo será dobrado de 30 dias corridos. Nós já tivemos, meus amigos, a oportunidade de uma aula anterior de debater sobre prazos e lhes dissemos que os prazos no novo CPC são contados em dias úteis, certo? Essa é a regra do novo CPC. Os prazos são contados nos dias úteis, não mais em dias corridos, em dias úteis, tá bom? Além disso, nós vimos também que se um prazo se encerra no feriado, ele é automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Também vimos isso, certo? Então, já vão rememorando o que nós falamos. Professor, por que o senhor não marca logo a B, para a gente resolver essa questão e passar para a próxima? Pelo seguinte, essa questão traz um tema em que, no polo passivo, nós temos duas réis, Maria e Fátima. Se Maria e Fátima tivessem respondido, apresentado defesa, juntas, sobre o mesmo advogado, defendendo as duas, o prazo para ela contestar deveria ser contado em dobro, de 30 dias úteis. Porque quando, num dos polos, você possui várias partes, né, vários sujeitos, num dos polos, e eles possuem um advogado em comum, um advogado só para defender os interesses de todas, esse advogado terá o prazo para contestar contado em dobro. Já que o prazo é de 15 dias, o prazo em dobro daria 30, certo? Todavia, a questão foi muito clara ao dizer que Maria constituiu procurador e apresentou contestação em nome dela, não em nome das duas. Se Maria tivesse apresentado contestação, esse advogado que foi defender os interesses de Maria, também tivesse recebido uma procuração de Fátima para defender os interesses dela em juízo, esse advogado teria um prazo em dobro para contestar, para recorrer, certo?
porque ele é um advogado para mais do que uma pessoa, mais do que uma parte, mais do que um réu. Aí, nesse caso, a lei diz que o prazo deve ser contado em dobro. Quando é mais que a lei diz que o prazo deve ser contado em dobro, professor? A lei também diz isso, meus amigos, quando nós temos a Defensoria Pública fazendo a defesa de uma das partes, ela tem direito a prazo em dobro, né, para se manifestar, contestar e recorrer. Também a Fazenda Pública tem prazo em dobro, e também o Ministério Público, quando atua como parte, tem prazo em dobro para recorrer ou contestar. Certo? Para se manifestar no processo, em virtude da alta demanda de trabalho que esses órgãos têm, e para que eles consigam atender a toda a demanda de trabalho que eles têm, já que eles prestam serviços públicos a uma gama muito grande de pessoas, normalmente a Defensoria Pública, né, que atende os hipossuficientes economicamente, eles têm o prazo em dobro. E o particular vai ter o prazo em dobro quando for um advogado para mais de um réu. Aí o prazo é em dobro para recorrer e para se manifestar no processo. Então, essa questão eu queria saber se você diferenciaria bem o fato de Maria ter constituído um advogado, mas só para ela. Ela não constituiu advogado para ela e para Fátima. Tanto é que Fátima foi revel. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B, certo? Mas fiquemos atentos de que se fosse Maria e Fátima juntas, representadas por um único procurador, um único advogado habilitado nos autos, o prazo para recorrer seria em dobro, portanto, 30 dias úteis. Os prazos no CPC são contados em dias úteis. O prazo normal para se contestar é 15 dias. Quando uma das partes tem a prerrogativa de recorrer em dobro, aí você, né, multiplica por 2 e vai ser contado em dias úteis esse prazo em dobro. Em se tratando de um só procurador para vários réus, o prazo para recorrer é em dobro, é contado em dobro, certo? 15 dias contado em dobro. Show de bola? Tranquilo? Espero que tenha ficado tranquilo. Peço aos amigos que leiam a nossa apostila naquilo que diz respeito ao assunto de recursos, certo? Conforme indicado lá no índice da nossa apostila. Vamos agora para a questão 2. Diz aqui a questão 2. Talvez com a aula anterior, que nós já vimos sobre a gratuidade da justiça, vocês soubessem responder essa questão. Vamos novamente falar de gratuidade de justiça. No que concerne a gratuidade de justiça, é correto afirmar que só pode ser deferida ao litigante cuja causa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Vocês lembram, na aula passada, ou retrasada, acho que é a aula 6, parte 2, que o fato de um indivíduo estar sendo patrocinado por um advogado particular não impede ele de obter o benefício da justiça gratuita, porque a justiça gratuita visa ajudar, visa facilitar aquele direito fundamental chamado acesso à justiça. E a jurisprudência tem dito claramente, a própria lei diz que o fato de um indivíduo não estar sendo defendido, né, sendo patrocinado pela Defensoria Pública, não impede ele de obter a gratuidade da justiça. Porque a situação econômica dele, se for provada que ele está hipossuficiente, que para ele arcar com os custos do processo, os custos econômicos, ele pode sofrer dificuldades para se manter com a sua vida alimentícia, suas condições mínimas de sobrevivência, o indivíduo pode requerer a justiça gratuita, mesmo que esteja sendo patrocinado por um advogado privado. Então, a letra A está errada por isso. E se vocês lembrarem bem, na aula passada nós tratamos disso. Então, essa letra A ficou fácil dizer que ela está equivocada, na medida em que nós já tínhamos visto que não é o fato de estar sendo patrocinado por um advogado privado que impede a pessoa, autor ou réu, de requerer a justiça gratuita. Bom? Então, isso está errado. Joia. Letra B de bola diz assim, ó. A decisão que indeferir é passível de impugnação por via recursal. Olha só,
na aula passada, nós também vimos uma questão que envolvia essa questão do recurso quanto à gratuidade da justiça, quanto à decisão que deferia ou não a gratuidade da justiça. E nós vimos que essa decisão que defere ou não a gratuidade da justiça é uma decisão interlocutória, portanto, a decisão incidental dada durante a tramitação do processo. E para decisões interlocutórias, que são aqueles atos judiciais, aqueles provimentos judiciais realizados durante a tramitação do processo de forma incidental, há um recurso cabível, que é o recurso de agravo de instrumento. Então, a letra B, meus amigos, ela está correta, certo? Porque é passível, sim, de impugnação essa decisão por meio do recurso de agravo de instrumento. Nós já vimos isso numa aula anterior, só que aqui cobrou de forma diferente. Se nós tivéssemos aprendido bem aquela aula, essa ficaria fácil para a gente solucionar essa questão e marcar essa letra B com facilidade e com segurança. Tá bom? Letra C diz assim, ó. No que concerne à justiça gratuita, é correto afirmar que compreende as multas impostas ao beneficiário em razão do cometimento de atos caracterizadores de litigância de má-fé. Veja bem, multa processual decorrente de ato de má-fé é uma sanção aplicada pelo juiz. A gratuidade da justiça é um benefício utilizado para garantir o acesso à justiça àqueles que são pobres na forma da lei, que são hipossuficientes economicamente, ou que estão passando um momento na sua vida em que arcar com os custos econômicos do processo não lhe é viável sem que ele sofra consequências no seu sustento, né, na sua manutenção. Mas uma multa decretada pelo magistrado em razão da litigância de má-fé não pode ser absorvida pela gratuidade da justiça, sob pena de incentivar a litigância de má-fé. Então, a letra C, quando diz compreende as multas impostas ao beneficiário da justiça gratuita, em razão do cometimento de atos caracterizadores de litigância de má-fé, ela está errada, porque não compreende. Pois se compreendesse, incentivaria o beneficiário da justiça gratuita a agir dentro do processo com litigância de má-fé, o que não é autorizado, porque ninguém, segundo o princípio geral do direito, pode se beneficiar da sua própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar no processo da sua própria torpeza, da sua própria desonestidade, né? Então, a multa por litigância de má-fé não compreende a gratuidade, mesmo que tenha sido autorizada a gratuidade da justiça, mas se o beneficiário praticar atos de litigância de má-fé, o juiz poderá impor-lhe multas processuais. E ao impor-lhe, ele não vai poder alegar a gratuidade, ele vai ter que sofrer a sanção, que vai ser executada posteriormente através dos meios executórios previstos no nosso ordenamento jurídico. Tá bom? Letra D de dado diz o seguinte: isenta o beneficiário da obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência. Meus amigos, a sucumbência é um pagamento que acontece, honorários de sucumbência, é um pagamento que acontece do perdedor no processo para o advogado do vencedor do processo. Isso visa impedir aquelas ações temerárias, aquelas ações em que o cara está mal assessorado, não tem direito, aí vai movimentar a máquina processual todinha, ele tem que saber que se ele for movimentar a máquina sem ter o direito material que ele defende ter, ele poderá, ao final, perder o processo e ser condenado a pagar o que nós chamamos de honorário de sucumbência ao advogado da parte vencedora. Com isso, desestimula aquelas ações aventureiras, né, temerárias, em que a parte não tem direito algum, a situação dela é clara quanto à ausência do seu direito material e diminui a chance, portanto, dessas ações temerárias. E a gratuidade não pode impedir o pagamento da obrigação de honorário de sucumbência, não. Ela não desobriga, não isenta o beneficiário. Porque se isentasse, estaria estimulando a litigância temerária. Eu não vou nem dizer de má-fé, mas a litigância temerária. Compreende aquela? Não, eu vou processar fulano, porque fulano
eu não gosto dele, eu nem tenho direito com ele, eu vou falar para o juiz aqui várias questões que não são verdadeiras e que não configuram ato ilícito por parte de fulano, só para ele ficar lá com a mácula dele lá no judiciário, que ele respondeu um processo A, B, C ou D. Se você perder ao fazer isso, meu caro, você simplesmente vai ter que pagar o honorário de sucumbência desse fulano, e com quem você litigou em juízo sem ter razão alguma, certo? Por isso a importância dos advogados serem honestos com seus clientes ao ouvirem as demandas, verificarem se elas se adequam ao direito positivo, se eles têm de fato algum direito material a ser buscado através do processo, sob pena de acabar gerando um dano maior ainda para aquele seu cliente, certo? E para finalizar essa questão 2, né, essa nossa aula 7, parte 1, letra E diz o seguinte: a gratuidade da justiça deve ser requerida em petição autônoma, instruída com os documentos que comprovem a insuficiência de recursos. Doutores, hoje não é mais assim, certo? A gratuidade da justiça, ela é peticionada, faz parte da petição inicial. É um dos pedidos da petição inicial. Tem que ser, tudo bem que os documentos que legitimem, que comprovam a situação de insuficiência de recursos, já tem que vir anexos à petição inicial. Não há necessidade de uma petição autônoma para provar a gratuidade, para provar a insuficiência econômica, que coloque em risco o sustento da própria parte para obter a gratuidade da justiça. Não. A petição inicial vem sozinha, as alegações vêm lá trazidas, os argumentos para a gratuidade estão lá trazidos na petição inicial, e o réu, se quiser, traz em anexo a essa petição inicial, juntado a ela, os documentos que comprovem a situação de penúria ou de insuficiência econômica. Mas não há essa ideia de petição autônoma, uma petição inicial para tratar do direito material e do pedido principal, e outra petição para tratar da justiça gratuita. Isso não acontece assim, não é assim que o processo acontece, certo? Os pedidos devem vir todos os pedidos devem vir deduzidos, a expressão jurídica é essa, na petição inicial. Razões de fato, razões de direito que fundamentam o pedido, e o pedido, ou todos os pedidos, devem vir discriminados na petição inicial. Tá certo? Então, a nossa resposta aqui é simples, né? A letra B, nós já vimos. Questão com algum grau de facilidade, uma questão boa para revisarmos aí vários assuntos que tem muita chance de cair, meus amigos, na prova de vocês. Por isso, eu estou trazendo questões muito bem selecionadas para que vocês, assistindo essas aulas, ao chegar lá e vislumbrar a prova na sua cara, você, essa daqui o professor deu. Esse assunto o professor deu. Meu objetivo é esse, certo? Se isso acontecer, vocês não imaginam a satisfação que eu terei em vê-los aprovados, tá bom? Vou finalizar aqui a nossa exposição. Quero agradecer a presença de todos, desejar que vocês tenham força, não desanimem, foquem no resultado, acreditem em vocês mesmos, que o resultado virá. O resultado vai ser proporcional ao suor, disciplina, compromisso que você mesmo, estudante, dedicou a esse projeto de uma vida com estabilidade, com a remuneração digna e com uma função pública que presta relevantes serviços para a sociedade, que é a função de servidor público do Poder Judiciário. Então, aproveitem, estudem e muito sucesso com vocês. Estaremos juntos nessa caminhada, tá bom? Bons estudos. Até a próxima. Você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco, é um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos.
De toda forma, meus parabéns. Mas se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.